A paz do Senhor, igreja. Com grande alegria que nós estamos aqui, já passamos uma tarde agradável, sentindo a presença do nosso Deus. Quem não esteve aqui à tarde, foi um tratar de Deus, a nossa alma. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Ruth, capítulo 1. Livro de Ruth, capítulo 1, a partir do primeiro versículo. Livro de Ruth, capítulo 1, a partir do primeiro versículo. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Até aqui, amados, podeis assentar. Noemi e seu marido, juntamente com seus 2 filhos, moravam em Belém. Belém era terra frutífera. Belém era lugar de pão. Mas um dia a crise chegou em Belém. Um dia aquela cidade que era farta, que dava tudo de bom para eles, um dia essa mesma cidade não pôde mais oferecer tudo aquilo que oferecia até então. E aí Elimeleque resolveu pegar a sua esposa, Noemi, e seus 2 filhos e sair de Belém e ir para uma outra terra, para um lugar que não tivesse crise. E depois ele pensou no coração dele: eu volto quando a crise em Belém terminar. Viver no lugar de crise não é fácil. Viver em meio à crise é difícil. Mas sair do lugar onde Deus não mandou a gente sair fica pior ainda do que estar no lugar da crise. A nossa vida, ela precisa ser direcionada por Deus. Quando Deus nos manda ficar no local, mesmo que nesse local haja crise, nós temos que ficar, porque quando Deus ordena, Ele nos faz prosperar, mesmo no lugar da crise. Mas quando nós saímos e não obedecemos à vontade de Deus, ou saímos pela nossa direção, a gente pode ir para a cidade mais farta, para o lugar mais em abundância, e nós não vamos prosperar, porque não estamos debaixo da vontade de Deus. O que faz a gente prosperar é estar debaixo da vontade de Deus. É a obediência à palavra do Senhor. Porque a obediência vai gerar sacrifício, que vai gerar milagre. Eles foram para Moabe. Saíram da terra onde adoravam a Deus, onde viveram, onde serviram ao Senhor, e foram para um outro lugar. Só que essa saída não fazia parte dos propósitos de Deus. E por causa disso, quando eles chegaram em Moabe, eles passaram por alguns apertos. Eles passaram por situações difíceis. A família de Noemi não ficou para enfrentar a crise.
toda vez que eu tenho uma crise, toda vez que uma crise chega até minha casa, a primeira coisa que nós fazemos é: vamos fugir da crise. Vamos varrer para debaixo do tapete a sujeira. Não é assim que a gente faz quando tem um problema na família, quando enfrentamos uma dificuldade? A gente não quer confrontar o problema porque dá trabalho. Quando eu confronto uma situação que não é a que eu quero, quando eu tenho que confrontar uma situação que está contra os meus princípios, contra a minha vontade, isso me faz crescer, isso me dá experiências com Deus. Só que a gente não quer isso. É mais fácil fugir, é mais fácil varrer para debaixo do tapete, é mais fácil ignorar o problema, porque aí a gente não vai se confrontar. O confronto causa dor, o confronto causa a gente parar para pensar, o confronto nos leva a repetir, e muitas vezes nós não queremos confrontar situações, porque isso às vezes vai nos fazer voltar lá atrás e pedir perdão a alguém. Vai fazer a gente mudar de rumo. Vai fazer. E a gente não quer isso na nossa vida. Sempre o confronto vai nos levar para perto de Deus. O confronto nunca nos levará para longe de Deus. Ao contrário, sempre nos levará para perto de Deus, se o meu coração estiver aberto a querer ouvir a voz de Deus. Se o meu coração estiver aberto a querer ouvir e ver o direcionamento de Deus. É óbvio que a crise, a primeira coisa que a gente pensa é na nossa família, nos nossos filhos. Ficou desempregado, está com a casa, as prestações atrasadas. O que fazer? É melhor ir embora? A gente quer tomar uma atitude, a gente quer ficar parado, porque quando a gente fica parado, parece que a gente está inerte, parece que a gente está com preguiça. Mas a gente precisa parar e orar a Deus. Não tomar atitudes precipitadas. A pior coisa na vida é quando no meio de um problema, de uma situação, de um maremoto, de um terremoto, eu tomo atitudes precipitadas. Através de atitudes precipitadas, nós vamos sempre nos arrepender. Então, diante de qualquer gigante que se levante contra a nossa vida, diante de qualquer problema que se apresente a nós, nós precisamos orar a Deus e perguntar: é para eu ir ou é para eu ficar? É para eu fazer ou é para eu parar? É para eu seguir ou é para eu retroceder? Porque a gente pensa assim, nunca é de Deus. Mas às vezes Deus nos manda passos atrás. Às vezes Deus nos manda parar um pouco e retroceder e ver aonde nós erramos, em que ponto, em que localidade, em que momento, em que circunstância nós erramos. Para quê? Para a gente parar, se arrepender. Isso que o Espírito Santo de Deus faz, parar, se arrepender e estar pronto para o novo ide de Deus para a nossa vida. E ali no meio da crise, Noemi e os dois, eles estavam lá em Moabe. Em Moabe, o que aconteceu? Diz a palavra de Deus que o marido faleceu. Consequentemente, os filhos faleceram também. E eles tinham se casado, já estavam casados, e ficaram agora Noemi e as suas duas noras. Elas não tinham como se manterem, elas não tinham como se sustentarem, e é no meio da crise, quando a crise chega, é que nós nos revelamos. A gente só conhece uma pessoa quando ela está em crise. Quando tudo vai bem, quando a pessoa tem dinheiro no bolso, tem um carrão, tem uma casa boa, tem saúde, todo mundo ri. Todo mundo aparentemente é feliz, todo mundo é agradável. Mas quando a crise chega, é que nós vamos conhecer quem é a pessoa.
quando a pessoa não tem dinheiro, quando a pessoa perde um carro, quando a pessoa perde uma casa, quando a pessoa perde um emprego, é nessa hora que nós conhecemos quem ela é. É na hora da crise que a pessoa se revela. É na hora do problema. Porque é muito mais fácil nós olharmos e andarmos pelo que nossos olhos veem do que andarmos pelo que Deus nos manda fazer. Porque às vezes Deus nos manda dar passos de fé. E dar passos de fé exige de nós um posicionamento muito diferente. Dar passos de fé exige de nós uma fé muito além do que os nossos olhos estão vendo, do que as nossas mãos estão tocando, do que os nossos ouvidos estão ouvindo. É ir contra todo o fluxo. Está todo mundo vindo para cá, nós vamos então para a contramão. Há momentos na vida que a luta, a provação é tão grande, e a gente pensa que estamos sozinhos. Todo mundo está indo para a direita e Deus fala, você vai para a esquerda. E aí as pessoas olham para a gente e dizem, não, você tem que vir para cá, que o fluxo está indo para cá. E aí a gente diz, não, mas Deus me mandou ir ao contrário. Aí a gente é chamado de maluco, a gente é chamado de tantas coisas. Mas a gente precisa aprender a obedecer à voz de Deus. Lá no meio da crise, ainda não estava faltando pão para Noemi. Mas na precipitação, ela e o marido, sem consultar a Deus, eles resolveram sair daquele lugar. Noemi e sua família saíram porque faltava pão e foram para o que aparentemente parecia melhor. Muitas vezes nós tomamos atitudes na nossa vida pelo que os nossos olhos veem e aparentemente o que parece ser bom. Mas nem tudo, como diz o ditado, né? Nem tudo que reluz é ouro. Então eu tenho que me preocupar, sim, com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, não com o que os meus olhos estão vendo. E aí, lá em Moabe, Noemi fica viúva, perde os 2 filhos. A tragédia acontece na vida de Noemi. E ela resolve, então, voltar para Belém. Ela diz, eu vou voltar para Belém com as minhas 2 noras, mas ela volta para Belém agora amargurada e revoltada. Escutem bem, ela toma uma atitude com o marido por conta própria, eles fogem de uma crise, perdem tudo no lugar para onde eles estão fora da vontade de Deus, eles foram, mas Deus não foi com eles. E agora que ela perde tudo, ela volta para o lugar de onde não deveria ter saído e volta amargurada e volta revoltada e diz que Deus a fez ficar amarga. E confessa, saí daqui com as minhas mãos cheias e volto com as minhas mãos vazias. Aí eu te pergunto, se ela estava em Belém, e ela e o marido saíram com os filhos porque havia crise, como é que ela saiu de mãos cheias se havia crise? Por causa da precipitação. Ela e o marido ainda tinham coisas ali. Mas quando ouviram que a crise estava chegando, tomaram atitudes precipitadas. E não é diferente hoje com a gente, irmãos. Da mesma maneira, nós somos precipitados em muitas coisas que fazemos na vida. Nós estamos vivendo um momento no Brasil muito difícil, um momento muito que nós estamos assim com o pé atrás, sem saber direito o que está para acontecer, sem acreditar nos governantes, eles perderam a credibilidade, nós estamos sendo dirigidos, né? A nação sendo dirigida, a gente não sabe nem mais por quem, essa que é a realidade. O comércio está sendo impactado com isso. E aí muitas pessoas já estão assim, querendo entrar no desespero, saber, os juros estão aumentando dos financiamentos, o que eu vou fazer aqui, o que eu vou fazer ali. Essa é a hora da igreja orar. Essa é a hora do povo de Deus clamar.
Essa é a hora, não é a hora do desespero. Pelo contrário, essa é a hora de nós experimentarmos o avivamento de Deus. Esse é o momento, talvez a oportunidade que Deus está nos dando de nós experimentarmos o avivamento. Porque o avivamento só vem e só chega quando há crise. Houve o avivamento com John Wesley, foi no momento de crise. Quando a sociedade estava do jeito que está agora. Uma sociedade destruída, uma sociedade doente, porque a sociedade que nós estamos vivendo hoje é uma sociedade doente. É uma sociedade sem lei. É uma sociedade que as leis que tem não servem para nada. Porque são leis impunes, são leis que não adiantam de nada. Bater não resolve nada. Nada. Eu estava lendo que há uma dessas lutas que eles ensinam, né? O aluno, ele próprio se chicoteia para quê? Para que a carne fique dura, o couro fique para não sentir dor com qualquer coisa. E da mesma maneira acontece com as crianças, com os adolescentes. Quanto mais apanha, repare só, quanto mais você bate, mais você vai ter que bater com mais força, usar outros instrumentos para bater, porque você começa com uma chinelada, aí uma chineladinha daqui a pouco não vai servir, porque a criança não vai sentir mais nada, aí você tem que pegar uma correia, aí você tem que pegar uma vara, você tem que pegar um monte de coisa. Isso não resolve, não educa e não ensina. O que educa e ensina é diálogo. É falar não sei quantas vezes a mesma coisa, né? Mas é falar, é amar, é olhar. Porque a educação vem através da repetição. Se a gente consegue educar e adestrar um animal, por que a gente não consegue no ser humano? Educar um ser humano que tem raciocínio, que tem reação. Então a nossa sociedade ela está doente e a igreja não pode ser contaminada por ela. Ao contrário, a igreja tem que contaminar a sociedade. A igreja tem que levar remédio para a sociedade. Mas muitas vezes a igreja está fazendo que papel? Não, eu tenho que me adaptar à sociedade, porque senão a igreja vai ficar vazia. Se eu começar a falar o que Deus manda, né? Se eu começar a pregar o que está na palavra, aí ninguém vai querer ficar. Mas para que haja um avivamento e transformação, porque a transformação só acontece quando há avivamento. E avivamento só acontece quando a gente se reúne para orar. O clamor, a oração move as mãos de Deus. A crise, ela existia lá em Belém. Mas quando eu tenho meus olhos no Senhor, a crise não é importante. Eu não posso ficar fixa com a crise, com o problema. Tem pessoas que largam e só ficam os olhos no problema, os olhos no gigante. Eu tenho que olhar para o céu, porque é do céu que veio o meu socorro. Eu tenho que fixar o meu coração em Deus e saber que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, para mudar a história da minha vida, para mudar o rumo, para fazer caminho onde não há caminho, para abrir porta, para fechar porta, para trazer à existência aquilo que não existe, porque Ele é Deus de milagre. O nosso Deus é Deus que fala, Deus que ouve, Deus que opera maravilhas, mas às vezes isso e ficamos presos aos problemas. Deus não era culpado de Noemi e não foi culpado de Noemi perder o marido, perder os 2 filhos. As escolhas que eles fizeram geraram aquilo. Muitas coisas, muitas escolhas que nós fazemos vão gerar consequências. E aí a gente coloca a culpa em Deus. A culpa não é de Deus, são das nossas escolhas. Escolhemos errado e vamos ter consequências erradas. Nós temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio nos leva a ter escolhas. Então nós precisamos o quê? Orar para que Deus nos oriente nas nossas escolhas. Esse é o grande segredo. Eu preciso enxergar a crise
e eu preciso ver o erro e consertá-lo. Noemi volta com as 2 noras, e quando ela encontra todo mundo, ela diz: eu saí com as minhas mãos cheias, mas volto com as minhas mãos vazias e amargas. Ela não precisava ter corrido, ela não precisava ter saído, mas ela volta para a origem dela. Esse é o grande segredo. Quando ela vê que perdeu tudo, ela volta para Belém, do lugar aonde ela nunca deveria ter saído. Deus está falando para você hoje. Talvez você tenha perdido muitas coisas, talvez você tenha largado muitas coisas no meio do caminho. Mas hoje você está aqui em Belém, porque aqui é casa do pão, é onde desce o pão. Então você veio para o lugar certo. Você voltou para o Pai, você voltou para a presença de Deus, para ouvir a voz de Deus. E quando nós nos voltamos para Deus, Deus nos restaura. Quando nós voltamos para Belém, o pão desce. Mesmo quando há crise, Deus manda pão para a nossa casa. Deus manda pão para a nossa vida. Lá naquele lugar que Noemi foi com o marido e os filhos como escape, ali Noemi não prosperou. Ali nada de bom aconteceu, pelo contrário, ela sofreu perdas irreversíveis. Perder marido, perder filhos, nunca mais ela os teria novamente. Então ela sofreu perdas que nunca mais ela teria de volta, porque ela estava fora da vontade de Deus. Então a gente precisa prestar muita atenção nisso na nossa vida. Nós precisamos ter muito cuidado na nossa vida com as nossas escolhas, porque dependendo de algumas escolhas e atitudes que nós tomamos, a situação fica irreversível. Mas ela voltou. Mesmo em meio a tudo isso, ela voltou para onde ela teria o pão. O que talvez você terá que perder ainda para que você volte para os pés do Senhor? Às vezes a gente vem todo domingo para a igreja, mas a gente vem como religioso para bater um ponto e dizer: eu estou aqui. A gente não vem para derramar a nossa alma diante do Senhor. A gente não vem para o louvor derramar a alma e adorar a Deus. Não, a gente fica durinho cantando porque ninguém pode perceber que eu tenho problema. E se eu chorar no louvor, vão me perguntar: o que você tem, irmã? A gente fica muito preocupado com o que os outros vão pensar da gente. E a gente se esquece de se preocupar com o que Deus está pensando ao nosso respeito. Eu preciso saber e entender que é na casa do pão, em Belém, que eu vou buscar abrigo em Deus, que eu vou ter resposta de Deus ao meu clamor, aos meus problemas. Então, estar aqui na igreja, muitas vezes não significa muitas coisas, dependendo de como nós estamos aqui. Se estamos com o coração quebrantado, se estamos querendo ouvir mesmo a voz de Deus, o que Ele quer falar, não o que nós queremos ouvir. Porque é cômodo ouvir apenas o que nós queremos ouvir. Mas ouvir o que Deus quer falar, desincomoda, atrapalha. O que nós vamos ter que perder muitas vezes para nos quebrantarmos na presença de Deus? O que nós vamos ter que principalmente valor humano, para entender o que Deus quer de nós. Às vezes a gente quer esperar a nossa vida estar toda arrumada para servir a Deus. E a gente fala: ah, Senhor, eu vou para o ministério de louvor, eu vou para o ministério de visitação, depois que o Senhor converter meu marido, depois que minha filha tiver um bom emprego. E a gente dá todas as ordens e diretrizes para Deus. Mas só que a palavra diz: buscai o reino e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu preciso primeiro trabalhar para Deus. Eu preciso primeiro servir ao Senhor, para que depois Ele vá acrescentando e fazendo as coisas que tem que fazer na minha vida. Mês que vem nós vamos fazer 25 anos de casado. Nossa filha tem 9 anos, Ana Paula. E durante 15 anos eu orei para engravidar, eu não podia engravidar. Eu tive um aborto já de 6 meses.
Depois tive um outro de 2 meses. Eu tirei um mioma, eu tirei pólipo, eu tive endometriose. A endometriose destruiu as minhas trompas, destruiu meus ovários. Eu tive uma menopausa e eu tive um diagnóstico de que eu nunca seria mãe. E durante 15 anos eu orei e eu pedia: Senhor, me dá uma filha, porque filha é herança. E enquanto eu orava, eu continuava ministrando, dizendo que Deus era bom, que Deus fazia milagres e eu precisava de um milagre. E muitas vezes eu cheguei na minha casa, fui para o meu quarto, chorei e dizia: Senhor, cadê o meu milagre? E Deus falou um dia para mim: a tua função é orar e a minha abençoar quem eu quiser e na hora que eu quiser, e de você cuido eu. Muitas vezes eu orava, as pessoas ficavam grávidas, me ligavam, fiquei grávida e eu não ficava. E às vezes você para aí na tua cadeira confortável e diz: eu não posso orar por alguém, pelo um casamento, se o meu está destruído. Eu não posso orar por um filho de ninguém, porque a minha filha está nas drogas. Você pode sim, porque você é canal de Deus. Enquanto você estiver trabalhando para o Senhor vai estar cuidando dos seus, adiando a tua guerra, porque essa guerra não é tua, é de Deus. E quando tudo dizia não, já me chamavam de maluca, porque eu profetizava como minha filha seria, aonde ela estudaria, o que ela teria. Eu conseguia ver pela fé. Não era fácil, à base de muito choro, de muito gemido, de muito clamor. Deus nos abençoou e deu ela. Sem trompa, sem ovário, porque Deus não precisa de nada disso para fazer milagre. Ele é Deus do impossível, Ele faz. Basta uma palavra dele e Ele faz, e tudo existe. E Ele nos deu a nossa filha. Eu não sou melhor do que ninguém, mas paguei um preço de clamor, de oração à meia-noite, de choro, mas continuei ministrando, continuei andando, continuei falando que Deus era bom, que Deus era Deus de milagres, mesmo sem ter experimentado um dos maiores milagres, que era a gestação. E é isso que Deus quer da nossa vida. Deus quer que a gente se volte para a casa do pão, independente de qualquer situação que a gente esteja atravessando ou passando. Deus é Deus de milagre. Deus diz na palavra dele: bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que deseja o vosso coração. Então me clamarás e eu lhes responderei e mudarei a vossa sorte. A tua sorte não é mudada com jogo, a tua sorte não é mudada com raspadinha, a tua sorte não é mudada com nada humano, a tua sorte é mudada com uma palavra de Deus liberada sobre a tua vida, aleluia. Enquanto nós não entendermos isso, nós não vamos ser abençoados. Eu não tenho que correr da crise, eu tenho que ficar e pedir um direcionamento de Deus. Eu preciso pedir uma direção de Deus para a minha vida, para a vida da minha família. A ordem de Deus hoje é para seguir, não é para largar. Quando o apóstolo Paulo estava indo, para Betânia, para Betínia, não era ali que ele queria ir. Ele tinha traçado um outro plano, uma outra rota. Mas Deus mudou a rota dele. Às vezes nós traçamos as nossas rotas, mas quem dá a última palavra é Deus. Quem dá a última palavra sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, é Deus. Então eu preciso, mesmo quando eu traço uma rota, não é que a nossa vida não vai ter planejamento, mas o meu planejamento, ele tem que estar debaixo da vontade soberana de Deus. Quando houve o decreto e que Faraó mandou matar, todos os meninos, todos os bebês do sexo masculino. E quando Joquebede, inspirada por Deus, tem a coragem, a ousadia de esconder o menino, e depois, quando ela viu que não dava mais para esconder, ela teve uma sabedoria que só mãe tem,
né, de fazer o cesto, de colocar betume para que o cesto não afundasse, para que o cesto não ficasse grudado na beira do rio. E Miriam, mais ousada ainda, ali acompanhando aquele cesto, acompanhando o bebê, para ver se ia até lá, chegar onde a princesa estava. Depois que o bebê chega, né, a princesa lá, Miriam se apresenta e oferece a própria mãe como ama de leite. E aí levam para dentro do palácio e Faraó, tão inteligente, tão sábio, tão perspicaz, não percebe que aquele está lá, nas mãos dele agora. Olha como é que Deus olha como Deus faz se nós analisarmos. Será que ele não percebeu? Mas aqui é um bebê do sexo masculino. Eu mandei matar a todos. Como é que apareceu esse? Deus confundiu. É assim que Deus faz com os nossos inimigos. Muitas vezes Deus nos leva para morar na terra do inimigo, para nos ensinar. Deus deixou que Moisés morasse na terra do inimigo, porque ali ele cresceu, e ele foi letrado, ali ele teve uma profissão. Muitas vezes você está na terra do inimigo, então não murmure, tire proveito daquilo que Deus está mandando você tirar. Deus nos deixa por um tempo num determinado lugar, não é à toa. E nós temos que orar e perguntar: Senhor, eu estou aqui para aprender o quê? Eu estou no meio de gigantes. Gigantes que me afrontam, mas o que eu tenho que aprender no meio desses gigantes? Será que é o manuseio das armas? O que eu tenho que aprender? Deus sempre tem um ensinamento para a nossa vida. Deus sempre tem uma estratégia para a nossa vida. Amém? Então, que a partir de hoje, a gente não seja como Noemi e Elimeleque. Que a gente não tenha que perder nada de valioso para ouvir a voz de Deus. Que a gente não tenha que perder nada para voltarmos para Belém. Mas ao contrário, que no meio da crise a gente possa parar e perguntar a Deus, como Isaac perguntou: eu devo descer ao Egito ou eu fico? Porque Deus fez Isaac prosperar na terra da aflição dele. Quando Deus quer, Ele nos faz prosperar em qualquer terra de aflição. Amém? Vamos ficar em pé. Quero orar por você.